A história começou de maneira simples, como tantas outras que brotam nas redes sociais e, num piscar de olhos, ganham vida própria. Um vídeo de poucos minutos, uma multidão reunida, câmeras tremendo na emoção do momento, e ao centro da cena, um menino franzino, de voz forte e gestos seguros, conduzindo com impressionante autoridade uma reunião de fé. Seu nome, Miguel Oliveira. Uma criança como tantas, mas que ao rasgar exames médicos no altar e proclamar curas instantâneas, se tornou de um dia para o outro um fenômeno espiritual e midiático que incendiou a fé de uns e acendeu o sinal de alerta em outros. Não era apenas sua idade que impressionava, mas a forma como falava, como comandava os cultos, como parecia carregar nos ombros algo que muitos associaram ao peso da unção divina. Rapidamente, sua imagem rompeu as barreiras locais. Atravessou estados, invadiu timelines, grupos de WhatsApp, programas de televisão e debates fervorosos nas rodas de oração. Para aqueles que acompanhavam as cenas, era impossível não sentir um turbilhão de emoções. De um lado, a esperança vibrante, a ideia reconfortante de que Deus ainda se manifesta entre nós de maneiras surpreendentes, levantando até crianças para confundir os sábios e poderosos. De outro, um desconforto silencioso. Uma inquietação nascida da profundidade das Escrituras, que alertam que nos últimos dias muitos surgiriam operando sinais, não para edificar o reino, mas para enganar e dispersar o rebanho. Mas, no calor da emoção, poucos se detinham para questionar. Em meio aos gritos de glória, aos choros emocionados, às mãos erguidas em louvor, a voz da razão era facilmente sufocada pelo espetáculo da fé. Miguel não apenas orava. Ele profetizava, clamava em línguas estranhas, declarava curas com uma autoridade que poucos adultos demonstravam. O público, hipnotizado pela cena, via nele a materialização dos grandes avivamentos prometidos para os tempos finais. Pessoas depositavam nele suas dores, suas esperanças, seus anseios mais profundos de libertação. Em cada exame rasgado, em cada palavra lançada com fervor, nascia uma nova história de fé para contar, mais um testemunho para espalhar, mais um milagre para divulgar. E a fama, como um rio caudaloso, arrastava consigo não apenas a imagem do menino, mas todo um movimento que se alimentava do poder da viralização. O ambiente que cercava Miguel se tornou um terreno fértil para a construção de narrativas extraordinárias. Pastores, líderes, organizadores de eventos viam nele uma oportunidade de renovar o fervor de suas igrejas, de atrair multidões ávidas por presenciar o sobrenatural. Era a tempestade perfeita, um menino carismático, uma sociedade sedenta por esperança rápida e uma plataforma tecnológica capaz de transformar qualquer acontecimento em fenômeno global em questão de horas. E assim, o que poderia ser um testemunho pessoal de fé infantil se tornou um movimento, uma marca, um espetáculo que muitas vezes corria o risco de ultrapassar os limites do que é sagrado. Entre os que assistiam de longe, alguns se perguntavam em silêncio: como uma criança tão nova pode lidar com tamanho peso? Quem são os adultos que o cercam? Quem guia e protege o coração de Miguel em meio ao furacão de aplausos e expectativas? Perguntas difíceis, muitas vezes engolidas pela ânsia de ver milagres, pela sede insaciável de novidades espirituais. Porque para muitos, a emoção do momento justificava tudo. E nesse turbilhão, poucos se lembravam das advertências solenes da palavra, que os sinais, por mais espetaculares que fossem, não deveriam ser a âncora da nossa fé. O que se via nos vídeos de Miguel era a explosão de um fenômeno: fé, espetáculo, emoção e mídia se misturando em uma dança vertiginosa. Cada culto ganhava proporções maiores, cada evento se tornava mais grandioso, cada profecia mais carregada de peso.
E no coração da multidão, o desejo de crer se misturava ao medo inconsciente de estar sendo enganado. Porque, no fundo, mesmo em meio à euforia, a alma do homem de fé sempre reconhece quando algo parece bom demais para ser verdade. Ainda assim, o fascínio era mais forte. Afinal, quem não gostaria de acreditar que Deus ainda faz prodígios assim tão visíveis, tão palpáveis, tão poderosamente presentes diante de nossos olhos cansados de esperar? Miguel Oliveira, então, se tornou símbolo de uma geração que, ao mesmo tempo em que clama por avivamento, mostra-se vulnerável aos perigos do engano emocional. Uma geração que muitas vezes se deixa levar mais pelos sentidos do que pela verdade eterna. E enquanto ele continuava a rasgar exames, a proclamar curas, a ser exaltado como o menino que Deus levantou, o alerta silencioso das Escrituras permanecia ecoando para os que tivessem ouvidos para ouvir. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E é justamente neste ponto que a nossa reflexão precisa se aprofundar. Porque diante de tantos sinais e maravilhas que surgem em nosso tempo, o que exatamente a Bíblia ensina sobre os milagres e os sinais? Devemos confiar em tudo o que vemos? Ou existe um critério divino para nos guiar em meio às aparências? Milagres sempre exerceram um poder magnético sobre o coração humano. Desde os dias mais antigos, o sobrenatural tem fascinado, tem atraído, tem encantado multidões. Nas páginas da Bíblia, vemos registros de curas impossíveis, de sinais extraordinários, de maravilhas que transcenderam toda a lógica humana e confirmaram a mão invisível de Deus operando em favor dos seus filhos. Mas também vemos, com a mesma clareza, advertências sérias de que nem todo milagre é uma chancela divina e que nem todo sinal vem do alto. Em um mundo onde o espiritual e o terreno se misturam com tanta facilidade, entender o que a Bíblia realmente diz sobre milagres e sinais é uma questão de vida ou morte espiritual. O verdadeiro milagre bíblico nunca foi um fim em si mesmo. Ele sempre teve o propósito de apontar para algo maior, a glória de Deus, a autenticidade da mensagem divina, a salvação das almas. Quando Jesus operava maravilhas, ele não buscava plateias, ele não fazia dos sinais um espetáculo. Cada cura, cada libertação, cada multiplicação de pães e peixes tinha uma função específica: revelar o coração do Pai, confirmar sua identidade como o Filho de Deus e convidar as pessoas ao arrependimento e à fé. O milagre era, na verdade, um caminho para a transformação interior e não um evento isolado para alimentar a curiosidade ou o deslumbramento humano. Em João 20:30-31 está escrito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A essência do verdadeiro sinal, portanto, é conduzir a fé genuína em Cristo. Ele jamais é uma ferramenta de autopromoção. Jamais serve para glorificar o homem ou para construir impérios de vaidade espiritual. Quando o milagre se torna o centro da atenção, eclipsando a mensagem da cruz, algo está fora do plano original de Deus. Mas o coração humano, tão sedento por respostas rápidas, tão ansioso por ver o invisível, facilmente se esquece dessa verdade. E assim, ao longo da história, o povo de Deus repetidas vezes caiu no erro de buscar os sinais mais do que buscar o próprio Deus. Já no Antigo Testamento, vemos como os israelitas, mesmo depois de presenciarem milagres extraordinários no Egito, ainda se voltaram para ídolos de ouro em momentos de crise. No Novo Testamento, Jesus repreende a geração que pedia sinais como condição para crer.
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus 12:39. Essa sede insaciável por sinais é um dos terrenos mais perigosos do coração humano, porque o desejo legítimo por ver Deus agir pode facilmente ser corrompido em uma idolatria por manifestações. E onde há essa fome descontrolada, os falsos sinais encontram espaço para se proliferar. A Bíblia nos adverte que, nos últimos dias, surgiriam muitos que operariam grandes sinais e prodígios, mas não pelo poder de Deus, e sim para enganar, se possível, até os eleitos. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo fala do operar de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, destinado àqueles que não amaram a verdade para serem salvos. Aqui, uma lição crucial se desenha diante de nós. O critério para avaliar qualquer milagre ou sinal não pode ser apenas a magnitude do que é visto. O critério bíblico é o fruto produzido, a fidelidade à palavra, a exaltação exclusiva de Cristo. Porque, se o milagre promove o homem, se ele conduz à idolatria, se ele contradiz os princípios revelados nas Escrituras, então, não importa quão espetacular ele pareça ser, ele não vem de Deus. Milagres verdadeiros edificam a fé, fortalecem a santidade e glorificam unicamente o Senhor. Quando olhamos para os cultos onde Miguel Oliveira atua, onde exames são rasgados e curas são anunciadas, precisamos fazer a pergunta que a Escritura nos ensina a fazer. Qual é o centro dessa mensagem? Onde estão sendo apontados os corações que presenciam esses sinais? Estão sendo levados a Cristo, ao arrependimento, à transformação de vida? Ou estão sendo levados a admirar o pregador, a buscar apenas a próxima emoção, o próximo espetáculo? Porque, como bem adverte o profeta Jeremias, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. Confiar apenas no que sentimos diante de um milagre pode ser fatal. Precisamos confiar no que a palavra de Deus nos revela. E se a Bíblia nos ensina que nem todo milagre vem de Deus, que nem todo sinal é prova de santidade, então surge uma questão ainda mais profunda e perturbadora, que precisa ser respondida com toda a seriedade. Será que Satanás também tem o poder de operar milagres e sinais, enganando até os mais sinceros? Como podemos distinguir o mover de Deus da ação do inimigo? A pergunta é desconcertante, mas absolutamente necessária. Satanás pode operar milagres? A resposta bíblica, direta e inescapável, é sim. E essa verdade, ignorada por muitos, tem sido a ruína espiritual de incontáveis almas ao longo dos séculos. A ilusão de que todo sinal espetacular é, automaticamente, uma prova da presença de Deus é um dos enganos mais perigosos que existem. Porque, como as Escrituras nos revelam com clareza assustadora, o inimigo das nossas almas é mestre em falsificar aquilo que é santo, em imitar o que é divino, em maquiar suas obras para que, aos olhos distraídos, pareçam brilhantes como a própria luz celestial. Paulo, ao escrever aos Coríntios, lançou um alerta que deveria queimar em nossos corações todos os dias. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Repare bem, ele não aparece como criatura grotesca, não se apresenta como horror e trevas explícitas. Ao contrário, vem disfarçado de luz, de bondade, de piedade. Vem com aparência de verdade, com cheiro de fé, com gosto de milagre. E é por isso que tantos são enganados, porque o mal não se apresenta nu e cru, ele se veste com as vestes da religiosidade, da espiritualidade aparente, do fervor emotivo. E não é apenas Paulo quem nos alerta.
Em Apocalipse 13, 13 e 14, lemos sobre a besta que fazia grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens, e que, com esses sinais, enganava os habitantes da terra. Veja, sinais espetaculares, sinais que aos olhos naturais pareceriam comprovação irrefutável de uma unção divina. No entanto, eram manifestações diabólicas, destinadas a desviar os corações do verdadeiro Deus para a adoração da mentira. Este é o grande perigo dos nossos dias, uma geração que aprendeu a medir a presença de Deus pela intensidade da emoção, pelo volume dos sinais, pela força do espetáculo e não pela fidelidade à palavra. Uma geração que, por falta de raízes profundas na Escritura, é levada a correr atrás de todo tipo de manifestação sobrenatural, sem discernir a fonte, sem provar os espíritos, como ordena a Escritura. E assim, como uma folha seca levada pelo vento, muitos se tornam presas fáceis dos enganos bem disfarçados do inimigo. Quando vemos Miguel Oliveira rasgando exames médicos e declarando curas com tamanha autoridade, a tentação imediata é de aplaudir, de se emocionar, de crer sem reservas. Mas a Bíblia nos ensina que a primeira reação do crente maduro não deve ser a de aceitação cega, mas a de avaliação espiritual. Não importa o quão espetacular seja o milagre. Importa quem está sendo glorificado. Importa se a mensagem é consistente com toda a revelação bíblica. Importa se os frutos que nascem desse ministério são frutos de arrependimento, de santidade, de amor à verdade. Moisés já advertiu Israel sobre esse perigo, séculos antes da vinda de Cristo. Em Deuteronômio 13, 1 a 3, o Senhor alerta que se surgisse um profeta ou sonhador de sonhos que realizasse um sinal ou prodígio e depois convidasse o povo a seguir outros deuses, este deveria ser rejeitado, mesmo que o sinal acontecesse. Deus estava provando o coração do povo para ver se o amavam de fato. A lição é clara, nem todo sinal positivo é um endosso divino, às vezes é um teste da nossa fidelidade. O que se vê nos movimentos modernos de busca por milagres é uma repetição desse velho padrão. Muitos são fascinados pelo fenômeno, mas poucos examinam o fruto. Muitos se rendem ao impacto emocional, mas poucos testam a mensagem à luz da Bíblia. Muitos, querendo ardentemente experimentar algo sobrenatural, acabam recebendo o que pedem, mas de uma fonte que não imaginavam, porque não souberam discernir. O inimigo, conhecendo essa sede humana pelo espetacular, oferta milagres falsificados com a habilidade de um mestre artesão. E aqueles que não estão firmados na verdade são arrastados, acreditando que estão seguindo a Deus, quando na verdade estão sendo conduzidos cada vez mais para longe do verdadeiro Evangelho. Diante desse cenário assustador, resta-nos uma pergunta ainda mais urgente. Como então podemos nos proteger de sermos enganados pelos falsos profetas, pelos milagres de mentira, pelas luzes ilusórias que tentam substituir a glória de Deus? Como saber com segurança quem é verdadeiramente enviado pelo Senhor e quem é apenas um disfarce das trevas? Jesus, em sua infinita sabedoria, não apenas nos alertou sobre a chegada dos falsos profetas. Ele também nos deu as ferramentas para reconhecê-los. Suas palavras, em Mateus 7, 15 e 20, são como faróis que iluminam o caminho em meio à escuridão dos últimos dias. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela aparência exterior, nem pelos sinais e maravilhas que haveríamos de discerni-los, mas sim pelos frutos, aquilo que com o tempo nasce de suas vidas e ministérios. O fruto é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ele revela a verdadeira raiz da árvore.
Quando Jesus advertiu sobre falsos profetas, ele não falou de sinais grandiosos como critério de validação. Ele não disse, vocês os conhecerão pelos milagres que realizam. Ele disse, pelos frutos, porque o caráter não mente, porque a conduta ao longo do tempo expõe a fonte que alimenta a alma. Porque enquanto sinais podem ser simulados e palavras podem ser ensaiadas, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, só pode ser produzido pela verdadeira conexão com Cristo. A figura dos falsos profetas que Jesus descreve é assustadoramente real. Eles se apresentam como ovelhas, mansos, piedosos, aparentemente inofensivos. Suas palavras são doces, suas atitudes amáveis. Mas no interior são lobos famintos, prontos para devorar o rebanho, destruir a fé, espalhar o veneno do erro entre os simples. Eles sabem como emocionar, como convencer, como manipular. Mas, inevitavelmente, seus frutos os denunciarão. Mais cedo ou mais tarde, surgirão o orgulho, a cobiça, a busca pelo poder, o desejo de glória pessoal, a manipulação das emoções humanas para benefício próprio. Foi exatamente por isso que Jesus enfatizou tanto a necessidade de vigilância. Porque o falso profeta não se apresenta como tal. Ele não carrega uma placa dizendo, cuidado, sou um enganador. Ele se camufla. Ele fala de Deus, ele ora, ele chora, ele profetiza, mas seu coração não está firmado na verdade. E aqueles que não examinam os frutos, que não testam os espíritos, que não pesam as palavras à luz das Escrituras, tornam-se presas fáceis. O Senhor foi ainda mais profundo em Mateus 24, quando afirmou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja a gravidade disso. Os sinais serão tão convincentes, tão poderosos, tão sedutores, que até mesmo os mais sinceros poderiam ser enganados, se não estivessem alicerçados na palavra e cheios do Espírito Santo. O engano dos últimos tempos não será grosseiro. Ele será refinado, sutil, quase indistinguível da verdade aos olhos naturais. Por isso, discernir um verdadeiro servo de Deus exige mais do que percepção humana. Exige sensibilidade espiritual. Exige familiaridade íntima com a Bíblia. Exige olhos treinados não para o brilho dos milagres, mas para a profundidade do caráter. Exige paciência para observar os frutos ao longo do tempo e não se deixar levar pela empolgação do momento. Quando olhamos para o caso de Miguel Oliveira e de tantos outros que surgem realizando sinais, rasgando exames, profetizando curas, a pergunta que devemos fazer não é apenas o que está acontecendo, mas que frutos isso está produzindo. As pessoas estão se rendendo a Cristo em arrependimento e santidade? Ou estão apenas se deslumbrando com o poder aparente e seguindo o homem em vez de seguir o Senhor? Está havendo exaltação da cruz ou exaltação do pregador? Está havendo transformação de vida ou apenas espetáculos que se esvaziam quando a emoção passa? O falso profeta sempre buscará centralizar a atenção em si mesmo. Ele desejará ser admirado, exaltado, seguido. Em contraste, o verdadeiro servo de Deus apontará constantemente para Cristo, diminuindo para que o Cordeiro de Deus seja exaltado acima de tudo. Como João Batista declarou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Este é o sinal distintivo entre o verdadeiro e o falso. Discernir falsos profetas não é apenas um ato de sobrevivência espiritual, é um chamado à maturidade cristã. É entender que seguir a Cristo exige mais do que entusiasmo, exige discernimento, exige amor pela verdade acima do amor pelas emoções, exige firmeza inabalável nas Escrituras.
É reconhecer que o maior milagre não é a cura física nem a profecia espetacular, mas a transformação silenciosa de um coração pecador em santo, moldado dia após dia à imagem do Filho de Deus. E diante dessa realidade tão séria e urgente, uma pergunta ecoa dentro de nós, como um convite irresistível à reflexão. Se os falsos profetas podem enganar até os mais experientes com seus sinais e suas palavras doces, como podemos desenvolver um discernimento verdadeiro e constante para jamais sermos tragados pelo engano? Discernimento espiritual não é algo que nasce espontaneamente no coração humano. Não é fruto da astúcia, da experiência de vida ou da inteligência natural. Discernimento verdadeiro é dom do Espírito Santo e ele só floresce em terrenos preparados pela humildade, pela vigilância, pela comunhão íntima com Deus e, sobretudo, pelo profundo amor à verdade. Nos dias em que vivemos, onde o engano se disfarça com a aparência da piedade, discernir corretamente tornou-se uma questão vital para a sobrevivência espiritual. Sem discernimento, mesmo o crente mais zeloso corre o risco de ser tragado pela onda de ilusões que varre o mundo como um furacão disfarçado de avivamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lista entre os dons espirituais o discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12:10. E isso nos revela uma verdade profunda. A realidade espiritual é composta não apenas pela presença de Deus, mas também pela atuação de espíritos enganadores que tentam, a todo custo, imitar a obra divina. Sem a capacidade de discernir a fonte espiritual de uma manifestação, podemos confundir o mover de Deus com o trabalho das trevas. Podemos abraçar a mentira pensando estar servindo a verdade, e isso, nos tempos finais, será a perdição de muitos. O dom do discernimento é, portanto, uma dádiva preciosa que precisa ser buscada com fervor. Não se trata de suspeitar de tudo, de viver desconfiando de todos, mas de cultivar uma sensibilidade espiritual tão refinada que se torna possível perceber, mesmo em meio a sinais e maravilhas, aquilo que não procede do Espírito de Deus. É sentir o cheiro da mentira por trás do perfume da aparência. É ouvir o som da falsidade por trás da melodia da religiosidade. É ver a mão do inimigo, mesmo quando ela tenta se esconder sob o manto da luz. Desenvolver discernimento exige, acima de tudo, uma vida de oração. Não uma oração superficial, apressada, mecânica, mas uma oração profunda, constante, em que o crente se derrama diante de Deus, pedindo olhos que vejam além do visível, ouvidos que ouçam além das palavras, coração que entenda além das emoções. Oração que não busca apenas bênçãos, mas busca a mente de Cristo, a sabedoria do alto, o entendimento espiritual que é puro, pacífico, moderado, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Discernimento também nasce da familiaridade íntima com as Escrituras. A Bíblia é o filtro pelo qual devemos passar toda manifestação espiritual. Se não estiver em conformidade com a palavra, ainda que desça fogo do céu, não pode ser de Deus. Se contradiz os ensinamentos claros da Escritura, ainda que venha revestido de sinais impressionantes, é engano. Jesus mesmo venceu o inimigo no deserto com "está escrito". Se o próprio Cristo usou a palavra como espada para discernir e resistir à tentação, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. E mais, discernimento se constrói na comunhão com o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, aquele que nos leva a toda a verdade. Sem a intimidade com o Espírito, nossa visão espiritual se turva, nossos sentidos se embotam, nossa capacidade de perceber o engano se reduz.
É na dependência diária do Espírito que conseguimos navegar pelas águas turbulentas dos últimos dias sem naufragar no engano. Diante do fenômeno de Miguel Oliveira e de tantos outros que surgem nas redes, nas igrejas, nos palcos da fé, discernimento é a única âncora segura. Não basta emocionar-se, não basta impressionar-se, é preciso testar. É preciso pesar, é preciso perguntar. Isso glorifica a Cristo? Isso exalta a cruz? Isso promove arrependimento e santidade? Ou isso apenas satisfaz a sede de espetáculo do coração humano? O discernimento verdadeiro nunca é apressado. Ele observa, ora, examina, espera o fruto amadurecer. E se o fruto revela a árvore, o tempo revela o Espírito. O Espírito Santo nos guia com paciência, com firmeza, com sabedoria. Ele não é ansioso, não é precipitado. Ele nos ensina a discernir como quem separa o trigo do joio, como quem escolhe a joia verdadeira no meio das imitações brilhantes. E para isso, precisamos nos submeter a Ele dia após dia, clamor após clamor, entrega após entrega. Mas ainda resta uma questão crucial que precisa ser compreendida com urgência, mesmo buscando discernimento e se fortalecendo na oração. Por que muitos ainda caem tão facilmente no engano? O que falta em seus fundamentos espirituais que os torna tão vulneráveis às falsas manifestações? O que falta? A resposta é tão antiga quanto as advertências divinas ecoadas através dos séculos. Falta o alicerce inabalável da palavra de Deus. Falta raiz profunda na verdade eterna. Falta intimidade com as Escrituras. Falta a prática diária de encher o coração com o que é reto, puro e imutável. Em um tempo onde emoções voláteis e experiências instantâneas dominam o cenário espiritual, muitos crentes vivem como casas construídas sobre areia. Aparentam firmeza sob o céu azul, mas desmoronam ao primeiro sopro de vento contrário, ao primeiro estrondo de trovão do engano. A Bíblia não é apenas um livro antigo, uma coleção de histórias inspiradoras. Ela é a espada do Espírito, viva e eficaz, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Sem ela, o cristão se torna vulnerável, ingênuo, presa fácil das armadilhas bem arquitetadas pelo pai da mentira. A palavra é o prumo que alinha, a bússola que guia, a lâmpada que ilumina nossos pés em meio à escuridão. Onde a palavra é negligenciada, o engano reina soberano. Nos dias atuais, vemos uma geração que prefere consumir pequenos trechos de versículos fora de contexto, promessas instantâneas lançadas em redes sociais, do que mergulhar nas profundezas da Escritura Sagrada. Muitos conhecem meia dúzia de frases bíblicas decoradas, mas desconhecem os princípios sólidos que sustentam a fé verdadeira. O resultado é trágico. Crentes que, em vez de resistirem ao erro, abraçam-no com entusiasmo, porque lhes parece bonito, porque toca suas emoções, porque oferece respostas rápidas para suas dores mais profundas. Jesus foi enfático em João 8:31-32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo aqui não é ocasional, é permanente, permanecer, viver na palavra, habitar nela, respirar suas verdades, permitir que ela molde cada pensamento, cada decisão, cada aspiração do coração. A libertação do engano não vem apenas pelo desejo sincero de acertar. Ela vem pela submissão radical à verdade que a Escritura revela. Quando assistimos a casos como o de Miguel Oliveira, vemos um espelho da fome que a humanidade tem pelo sobrenatural, mas também um retrato doloroso da ignorância bíblica que assola tantas vidas. Muitos correm para onde há barulho, multidão, emoção, mas poucos param para perguntar o que a Bíblia diz sobre isso.
Poucos têm a coragem de comparar cada manifestação com o padrão infalível da palavra. Poucos têm a disposição de rejeitar o falso, mesmo quando o falso é bonito, popular e confortável. A ausência da Bíblia como fundamento abre brechas que o inimigo explora sem piedade. Onde não há conhecimento profundo da verdade, qualquer mentira bem contada se torna plausível. Onde não há raízes fincadas na rocha, qualquer vento de doutrina derruba com facilidade. E assim, vemos multidões sendo levadas de um lado para o outro, seguindo sinais, caindo em armadilhas, sofrendo naufrágios na fé. A palavra de Deus é clara em 2 Timóteo 4:3-4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo é agora. É o tempo em que muitos preferem uma palavra agradável, um sinal impressionante, uma emoção avassaladora, do que a sã doutrina que salva, edifica e preserva a alma. É por isso que todo crente que deseja sobreviver espiritualmente nestes últimos dias precisa voltar urgentemente à palavra. Precisa fazer dela seu alimento diário, sua arma de guerra, seu escudo contra o engano. Precisa amá-la mais do que ama os sinais, mais do que ama as experiências, mais do que ama os sentimentos. Precisa ser como os bereanos, que mesmo diante da pregação do apóstolo Paulo, conferiam nas Escrituras se aquilo que ouviam era realmente verdadeiro. Atos 17:11. Sem a palavra não há discernimento, sem a palavra não há firmeza, sem a palavra não há libertação. Porque a verdade não é uma emoção, não é uma sensação, não é uma experiência passageira. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E Ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Mas ainda que a palavra esteja disponível, ainda que a luz brilhe, a triste realidade é que muitos ainda rejeitarão o chamado para fundamentar suas vidas na verdade. Muitos preferirão o caminho largo da emoção ao caminho estreito da obediência. E diante dessa escolha fatal, uma nova e urgente reflexão se impõe. Se já sabemos que o discernimento e a proteção contra o engano vêm da palavra e do Espírito, como devemos orar e clamar para que Deus fortaleça a nossa fé e nos guarde firmes até o fim, mesmo quando o mundo inteiro escolher seguir o erro? Há momentos na vida cristã em que palavras humanas não bastam. Momentos em que a mente não alcança, que os argumentos falham, que as emoções se confundem e o espírito se vê cercado por uma batalha invisível que tenta, a todo custo, dobrar sua resistência. Em momentos assim, resta apenas uma saída: ajoelhar-se. É na oração sincera, na súplica derramada, na confissão humilde, que o crente encontra forças para permanecer quando tudo ao redor parece ruir. E nos dias em que vivemos, onde o engano se disfarça de verdade e os falsos profetas surgem em multidões, não há estratégia mais poderosa para resistir do que dobrar os joelhos e clamar pela intervenção do Altíssimo. Orar por discernimento e proteção espiritual é mais do que um ato religioso, é um grito de sobrevivência. É o reconhecimento da nossa fragilidade humana diante da astúcia do adversário. É a confissão de que, sem a direção do Espírito Santo, somos presas fáceis para as armadilhas bem disfarçadas do inimigo. Não é por acaso que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, incluiu o pedido: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Mateus 6:13. Porque ele sabia que a tentação do engano seria tão sutil e tão poderosa que apenas a dependência constante do Pai poderia nos manter firmes. Quando nos ajoelhamos para pedir discernimento, estamos dizendo a Deus: "Senhor, eu reconheço que os meus olhos naturais podem ser enganados, mas os teus olhos são infalíveis.
Abre os meus olhos espirituais. Faz-me enxergar o que é invisível. Ensina-me a ouvir tua voz no meio das milhares de vozes que tentam me confundir. E quando clamamos por proteção, estamos nos escondendo debaixo das asas do Todo-Poderoso, onde nenhum dardo inflamado do maligno pode nos atingir sem que passe primeiro pelo crivo da permissão divina. A oração eficaz é aquela que brota de um coração quebrantado, não de um coração presunçoso. É aquela que reconhece que não basta conhecer a Bíblia de cor, não basta ter anos de caminhada religiosa, não basta ter presenciado sinais e maravilhas. É aquela que entende que todos os dias precisamos renovar nossa dependência de Deus, porque a cada novo amanhecer, novos enganos se levantam, novas armadilhas são armadas, novas sutilezas são lançadas contra os eleitos. Orar por discernimento é pedir ao Espírito Santo que nos faça sensíveis aos seus sussurros e firmes diante das seduções do erro. É clamar para que nossos sentidos espirituais sejam aguçados, para que tenhamos coragem de rejeitar o que não procede de Deus, mesmo que isso nos torne impopulares, mesmo que isso nos isole da maioria. Porque seguir a verdade, muitas vezes, exige caminhar contra a maré, exige dizer não onde todos dizem sim. Exige manter os olhos fixos em Cristo quando tudo ao redor brilha para nos distrair. Ao orar por proteção espiritual, estamos reconhecendo que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Estamos declarando que por nós mesmos não temos força, mas que confiamos naquele que é fiel para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. Judas 1:24. Oração verdadeira é armadura invisível, é escudo contra as setas do engano, é muralha contra as investidas do adversário. Não é uma formalidade, é um campo de batalha onde se decide a vitória ou a derrota. Por isso, quando dobramos os joelhos, devemos fazê-lo com fervor, com reverência, com a certeza de que estamos entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do justo juiz que não apenas vê o que fazemos, mas sonda os corações e revela o que está oculto. É nesse espírito que agora te convido a orar com toda a sinceridade da tua alma. Que cada palavra não seja apenas dita, mas sentida. Que cada pedido não seja apenas um ritual, mas um clamor que sobe como incenso agradável diante do trono de Deus. Porque, se orarmos com fé, se buscarmos com sinceridade, Ele nos ouvirá, Ele nos dará discernimento, Ele nos fortalecerá, Ele nos protegerá e nos fará permanecer firmes enquanto muitos caem. Mas antes de nos entregarmos a essa oração poderosa e decisiva, é necessário entender um último chamado urgente. Diante de tudo o que já foi revelado, qual deve ser a postura daquele que deseja perseverar na verdade até o fim, resistindo a todo tipo de engano e influenciando outros a também permanecerem firmes na fé? Chegamos à beira da decisão que define não apenas uma caminhada, mas toda uma eternidade. Porque saber da existência do engano, conhecer as advertências bíblicas e discernir a sutileza dos falsos sinais é apenas o começo. O verdadeiro teste está na postura diária, na maneira como escolhemos viver, na firmeza com que decidimos permanecer na verdade, custe o que custar. Em tempos de confusão espiritual, em uma geração que cada vez mais troca a sã doutrina por experiências passageiras, perseverar tornou-se não apenas difícil, mas heróico. Perseverar tornou-se a marca dos que realmente pertencem ao rebanho do Cordeiro. Aqueles que desejam resistir ao engano e perseverar na verdade, precisam, antes de tudo, abraçar uma vida de vigilância constante.
Jesus, no Getsêmani, antes de ser traído, olhou para seus discípulos sonolentos e disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Essa ordem não foi apenas para aquela noite, é uma convocação eterna. Vigiar é manter os olhos abertos, é observar atentamente, é examinar o espírito de cada manifestação, de cada palavra, de cada ensinamento. Orar é manter o canal de comunicação com Deus sempre aberto para receber forças quando as próprias forças falharem. A vigilância é inseparável da perseverança. O crente que deseja permanecer até o fim deve entender que a batalha espiritual não é vencida em grandes gestos ocasionais, mas na constância das pequenas decisões diárias. Escolher a verdade quando a mentira é mais atraente, escolher a cruz quando o aplauso é oferecido, escolher o caminho estreito quando o caminho largo se apresenta como mais fácil. Perseverar é continuar caminhando quando todos ao redor param. É manter a fé firme quando a maioria se rende ao engano. É amar a verdade mesmo quando ela exige sacrifício, mesmo quando ela custa lágrimas, mesmo quando ela fere o orgulho. Quem deseja perseverar precisa também cultivar amor pela verdade. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2,10 que muitos seriam enganados por não terem recebido o amor da verdade para serem salvos. Não basta conhecer a verdade intelectualmente. É necessário amá-la, desejá-la acima de tudo, preferi-la mesmo quando ela é dura, pesada, desconfortável. Porque o amor pela verdade é o antídoto contra o fascínio das mentiras bem contadas. Quem ama a verdade não se deslumbra facilmente. Quem ama a verdade não troca a cruz por uma coroa ilusória. Perseverar ainda é ter coragem para nadar contra a corrente. Em uma época em que o sucesso espiritual é medido pelo número de seguidores, pela popularidade nas redes sociais, pela grandiosidade dos eventos, o verdadeiro servo de Deus precisa ter coragem para ser impopular, para ser voz solitária clamando no deserto, para ser minoria fiel em meio à multidão enganada. Foi assim com os profetas antigos, foi assim com os apóstolos, foi assim com o próprio Cristo, e será assim com todos os que quiserem ser fiéis até o fim. O crente que persevera é também aquele que influencia. Sua vida se torna uma carta viva, um testemunho silencioso, uma luz em meio às trevas. Sua firmeza inspira outros a permanecerem firmes. Sua fidelidade provoca em outros o desejo de também serem fiéis. Sua resistência ao engano cria um movimento invisível de resistência, um exército silencioso que, embora pequeno aos olhos humanos, é invencível, porque marcha sob o comando do leão da tribo de Judá. Por isso, se você chegou até aqui nesta reflexão, não foi por acaso. Foi Deus que te trouxe, foi o Espírito Santo que te chamou a abrir os olhos, a fortalecer as pernas cansadas, a firmar os joelhos trêmulos, a renovar o compromisso com a verdade. Este é o seu tempo de decidir. Serei apenas mais um no meio da multidão iludida, ou serei um daqueles que perseveram até o fim, como está escrito. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Esta é a convocação final. Não há mais tempo para a indecisão, para a neutralidade, para a inconstância. O campo de batalha está diante de nós. Os falsos profetas se multiplicam, os sinais se intensificam, o mundo clama por milagres e muitos, cegos pela emoção, marcham para a perdição. Mas você, chamado para a luz, precisa decidir. Permanecerá na verdade? Amará a palavra? Vigiará e orará sem cessar? Influenciará outros a também se firmarem? Se esta é a decisão do seu coração, se você deseja ser contado entre os que resistem, entre os que amam a verdade, entre os que perseveram até o fim,
Então una sua voz agora a este clamor poderoso. Inscreva-se neste canal para seguir recebendo mensagens que edificam e fortalecem a sua fé. Deixe o seu amém nos comentários, se ficou até o final desta mensagem, e escreva: eu escolho perseverar na verdade. Que a sua decisão seja pública, que a sua fé seja inabalável, que a sua jornada seja marcada não pelo brilho passageiro do espetáculo, mas pela luz eterna da verdade que liberta. E lembre-se, a verdadeira vitória não é ser aplaudido pelos homens, é ser aprovado por Deus. Que Ele nos ache fiéis no grande dia.